Fala galera, estamos começando mais um Corujano Podcast. Eu sou o Márcio Filho. Eu sou o Felipe Lima. Temos aqui também Vinícius Duarte na edição. E hoje aqui na mesa do Corujano a gente tem ele, CEO da Arte Capital, vice-presidente da Sinapro Bahia. Ele é diretor da CDL e é CEO da CN Empreendimentos. Uma das frases que ele vem usando nesse momento é: o homem, para ser sempre o mesmo, precisa mudar todos os dias. André Mascarenhas, seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês, cara. André, queria de cara agradecer nessa importância de ter você aqui. A gente sabe da logística, da correria que a gente tem no nosso dia a dia. E é muito importante ter uma pessoa como você, que a gente sabe que tem muito conteúdo. Mas de cara, o que a gente queria saber é quem é esse André, né? Me fale mais sobre você. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Não, eu acho que eu sou assim, apaixonado pelo que faço e não só por propaganda, né? Acho que tudo que a gente se envolve, quando você se envolve em propaganda hoje, você fala de empreendedorismo porque não existe mais como diferenciar propaganda de planejamento, de transformação, de mudança. E isso é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, acho que desde sempre. Eu não tive assim aquela preocupação clássica que todo mundo tem de que profissão eu vou seguir. Eu fui seguindo naturalmente. Eu gostava de fazer as regras, gostava das minhas regras, né? Gostava de transformar os sistemas que eu existia, que eu participava, para um formato que tivesse mais a ver comigo. E isso foi caminhando assim de uma forma natural, né, para empreender. Então a Arte Capital foi uma consequência disso. E a propaganda, acho que ela coroa esse processo, porque aí você começa a tratar dos anseios, dos objetivos, das buscas, enfim, do que o nosso cliente quer, do que o nosso mercado pede, e adaptar isso ao que é necessário para aquele momento, e termina que a gente entrou por esse caminho da publicidade também, apesar de outras atividades nossas. Mas assim, é a atividade sem dúvida que eu dedico a maior parte do meu tempo, e é que me dá mais prazer de fazer. Perfeito. Você que é diretor, CEO, tudo isso que a gente comentou logo no início, a sua carreira ela já veio mesmo com esse caminho, né? Você sempre foi construindo o que você falou agora, já veio querendo, já pensando nessas coisas, mas como é que entrou? Qual foi o início mesmo de tudo? Como é que, André, começou por onde? Como é que foi seu caminho? Olha, na verdade, foi meio que uma escola de casa. Meu pai sempre foi um empresário, sempre foi muito empreendedor, sempre foi um cara muito além, muito à frente do tempo dele, e eu cresci nesse ambiente. Eu, criança, ainda adolescente, chegou a ter 11 empresas diferentes, de segmentos diferentes, e muitas eram pioneiras, eram precursoras. Então ele teve, por exemplo, a primeira FM do estado, jornal diário, primeiro, único da cidade, aí tinha concessionária, agência de viagem, rede de moda de varejo e imobiliária, então eram coisas muito distintas, né? Exatamente, e numa época que era mais difícil, você não contava com tantos recursos tecnológicos, tantos recursos, e eu cresci muito que nesse ambiente, e assim, e os amigos dele, as pessoas que circundavam também, eram muito dessa área, mas ele sempre teve também muito forte nele essa raiz criativa, tanto que ele caminhou por empresas de comunicação, né? E isso foi para mim um exemplo e um caminho natural que eu fui gostando, fui seguindo e foi meio que conduzindo os meus caminhos, né? Naturalmente fluindo, exatamente. Não me arrependo, mas hoje quando minhas filhas viram para mim, a minha filha mais velha vira: pai, eu queria fazer administração. Eu falei: filha, eu vou lhe apoiar no que você quiser, mas pense bem. A vida de empresário no Brasil é uma vida muito sofrida, sabe? Mas é fundamental que alguém exerça isso. E se você tem essa inquietude, se você quer transformar aquele ambiente em sua volta, poxa, você vai se sentir muito melhor conduzindo esse processo que fazendo parte dele. Né? A questão do Sinapro, a questão da CDL também foi uma questão muito natural. Eu não consigo enxergar, por exemplo, que você consiga individualmente crescer, seja profissionalmente ou pessoalmente, se você não cresce a coletividade, se você não trabalha para que todos caminhem naquela linha. Então isso foi uma coisa também muito presente na minha vida. A primeira vez que eu fiz parte de alguma coisa parecida, eu fui diretor do Clube de Campo Cajueiro aqui em Feira. E a primeira vez que eu fui diretor foi com 16 anos. Assumi em janeiro com 16, fiz 17 em abril.
E naquela época eu fui diretor de clube mais novo do Brasil. E acho que também depois disso ninguém conseguiu ser mais, não. Nem sei se podia. Mas aí fui várias vezes, várias. E foi também um processo de aprendizado muito bacana, né? E daí os caminhos foram se abrindo naturalmente. Era a minha busca e era uma vocação natural e era onde eu estava, era o meu ecossistema, era o meu ambiente. Isso foi se desdobrando sem muito esforço, sem muita preocupação de que caminho seguir. Eu fui seguindo. Você comentou da Sinapro, né? E explica para quem está ouvindo ou está assistindo a gente aqui o que é a Sinapro. Olha, o Sinapro Bahia é o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia. A gente faz parte da FENAPRO, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. É um organismo importantíssimo, é um grande balizador do nosso mercado, é o que luta pelas nossas normas, pelos nossos caminhos, pela ética na propaganda, e caminha junto com a BMP, Associação Brasileira do Mercado de Propaganda, que eu também já fiz parte, no passado, na diretoria, caminha junto com a ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, e com o SEMP, que é o órgão normatizador do mercado. Então, o Sinapro Bahia, no nosso caso, eu sou vice-presidente já há algumas gestões. Ele é muito focado na capacitação das agências, no treinamento das agências, no equilíbrio e a boa relação dessas agências com o mercado como um todo e muito preocupado na formação ética desse nosso mercado. Então, é o caminho que o Sinapro vem buscando ao longo dos anos, temos assim conquistas muito importantes. O Sinapro Bahia, em especial, é um Sinapro muito ativo, ele tem um destaque de posição assim, nacional fantástico. E é muito gratificante quando você consegue fazer com que as pessoas caminhem numa direção única, com um objetivo único e que a gente, sabe, preserve algumas características, algumas ambições, no bom sentido, e objetivos da nossa profissão. Então, essa corporação Sinapro, para nós, para a propaganda baiana, para a propaganda brasileira, é uma entidade super importante. Fazer parte dela, para mim, é muito gratificante. É um tempo que você despreende, um tempo que às vezes a gente não tem, mas que é necessário e me incomodaria muito mais não estar fazendo parte dessa coletividade do que o tempo que eu despreendo para tocá-la, entende? Eu acredito muito na importância dela, desse, como você falou, de conseguir gerir, dar um caminho, um norte para que as coisas aconteçam, para que não fuja, né? As etapas, esse lance que você falou da ética. Então, ter algum órgão que cuide disso, que esteja à frente, que não deixe as coisas ficarem bagunçadas, né? Principalmente nessa época que a gente tá, que as coisas às vezes acabam acontecendo e fica perdido. Sem dúvida. Veja, e nós vivemos uma época de transformação. Às vezes não é nem por uma deficiência ou uma falha ou um direcionamento errado. Às vezes é porque as coisas estão se transformando numa rapidez tão grande e as regras vão tendo que se adaptar de uma forma tão dinâmica que é preciso realmente que a gente caminhe com algum direcionamento, com algum consenso nas áreas, porque é impossível se normatizar e se seguir normas que mudam tão rapidamente. Isso no mundo inteiro. Exatamente. É uma função. As entidades têm crescido muito de importância, digamos assim. Talvez não com tanta agilidade nas suas estruturas, até por conta dessas transformações tão rápidas, mas na necessidade dos mercados em contar com essas entidades. E o Sinapro cumpre realmente um papel importantíssimo para a nossa propaganda. Em todos os aspectos que você olhar, né? Éticos, de formação, enfim, tudo que a gente citou aqui. E de uma certa forma, norteia o nosso mercado por troca de informações, por troca de experiências que acontecem. Os problemas são comuns no Brasil inteiro, temos realidades extremamente diferentes, sul, sudeste, nordeste e tal, mas os problemas são os mesmos, dimensões diferentes, mas sempre os mesmos. É muito importante que exista esse sentimento de classe, essa consciência de mercado e essa busca de um objetivo comum, embora se concorra, se dispute espaço, também é saudável. Né? Mas é necessário que a gente tenha uma visão de mercado onde a gente enxergue o todo, onde a gente enxergue a coletividade. E essa importância ela vai tanto para a agência, mas também para os clientes também, né? Sem dúvida. Vários clientes de empresa grande mesmo, sempre quando vai procurar uma agência, eles dão prioridade e buscam essas que têm realmente um órgão ali junto, né? Tem esse selo de garantia, né? Garantia, de que porque pode confiar. É uma proteção, na verdade, para mercado.
É uma proteção para o veículo, para o cliente, para o anunciante, para o fornecedor, sabe? A gente tem, por exemplo, acompanhado com muito cuidado e com parcerias importantes com o TCM, com as licitações no interior do estado. Muitas vezes é necessária uma intervenção, não por nada, porque é uma licitação muito complexa. Então, às vezes, o órgão público que está conduzindo aquilo se perde naquelas filigramas da lei, né, nas interpretações, e as nossas licitações, elas não se baseiam em preço, que é um critério concreto, elas se baseiam em técnica. Então, o peso maior é da técnica, não do preço. Então, alguém há que nortear isso, sabe? Então, assim, esse papel é fundamental. E, sem dúvida, é um selo de garantia. É um escudo de proteção. É um seguro. Um seguro. Hoje, quando a gente fala de uma empresa, eu acho que a coisa mais valiosa que ela tem é a imagem. Então, ela tem que ter esse cuidado onde ela vai colocar para trabalhar essa imagem, que é o papel onde entra a agência, né? Então, essa preocupação de, ela tem um selo da Sinapro que cuida de todo esse processo ético, das coisas que acontecem, então é garantido. De certa forma, é mais tranquilo para ela, né? Acaba tendo, como falou, a segurança que tem para isso. Já entrando nesse caminho da agência, tem a Arte Capital, né? A agência Arte Capital, que é uma das maiores da região. É uma agência que, logo quando a gente entrou na faculdade, já tinha a visão, caramba, a Arte Capital, os trabalhos que eram feitos lá. E hoje também é gratificante pra gente estar atendendo a Arte Capital como grande produtora. Parceiros fechados, e isso é muito bom. Mas como é que foi esse início seu de chegar até a agência? Como é que veio essa ideia? Como é que surgiu isso? Cara, isso foi meio por acaso. Eu estava me formando, na verdade, e o meu objetivo não era nem publicidade. A gente, na época, estava começando uma construtora, eu, na verdade, encabeçando esse projeto. E esse projeto, por conta dos sócios, eram muito maiores, era um grande grupo econômico que seria sócio nosso na época, e ele recuou, aqui, assim, naquele momento decisivo. E quando houve esse recuo dele, eu fui para Salvador, acabei de me formar, e fui para Salvador e passei 30 dias lá de férias. Meu irmão, coincidentemente, cursava publicidade, estagiava numa agência em Salvador na época, chamada Diniz e Associados, era uma agência grande. E o meu primeiro sócio, foi meu sócio durante mais de 15 anos, um grande amigo, irmão, que é Antônio Miranda, era um redator muito conhecido na época, um cara super diferenciado, era o diretor de criação dessa agência, sócio dessa agência, onde Vitor, meu irmão, estagiava. E eu comecei a observar aquele trabalho dele, né? E ver que aquilo era uma coisa que era muito bacana, me despertava muito interesse e era uma carência de nossa cidade. Então, naquele momento, eu convidei ele, ainda antes de se formar, para que a gente começasse essa ideia aqui em Feira. A ideia era montar a estrutura da agência toda em Salvador, e em Feira a gente tem um escritório que fizesse a gestão da empresa e administrasse as contas que aqui fosse atendido. Ele não topou. Porque na época ele disse assim, não, eu gosto de cinema, eu não gosto de propaganda, vocês não querem me levar para feira, eu não quero ficar aqui e tal, quero seguir outro caminho. Mas Miranda, que era o sócio dessa empresa, estava saindo da sociedade. E ele tinha nos atendido como agência, o Cajueiro, alguns anos atrás, eu conhecia ele. E Vitor me deu esse toque, fez essa aproximação e a gente montou a agência exatamente nesse formato. Ela ficava em Salvador, a agência era criação, produção, atendimento todo lá. E aqui a gente tinha um escritório que fazia a gestão da empresa e das contas que estava aqui. Me veio uma curiosidade, então é daí que vem Arte Capital? Esse processo de arte com a capital ou não? A Arte Capital, na verdade... É a primeira vez que alguém me pergunta isso. E é interessante. Esse nome Miranda trazia com ele. Sim. Na minha visão, quando a gente conversou e que ele me falou desse nome, eu falei, poxa, Arte Capital é um nome bacana. Porque o dinheiro imita a arte. O dinheiro quer o que não pode ter. Classe e talento. A Arte Capital é uma junção das duas coisas. Sim. A publicidade tem uma diferença gigante da arte. Eles coincidem na criatividade e eles diferem no próprio conceito artístico. Se um artista pinta uma tela, aquilo é a visão dele do mundo. Se ele pinta um pôr do sol, é a visão dele do pôr do sol do mundo, que ninguém precisa se identificar com aquilo. Ele vai expor aquilo a milhares de pessoas e alguém vai se identificar e vai pagar por aquela arte que julguem inválido, né? Tanto o autor quanto o comprador. A publicidade é o inverso. Você tem que ter a percepção do grande número de pessoas, o maior número de pessoas, e conduzir aquele trabalho artístico para essas pessoas. Diferente da sua visão individual daquilo, é você captar a visão do todo e traduzir aquilo com muita criatividade. E não se pode deixar de escapar a estratégia.
que no caso da arte não tem tanto peso, sabe? Então a arte capital é a junção das duas coisas. É você não abrir mão da parte criativa, da parte artística, mas saber que aquela arte tem uma finalidade muito definida objetivo, né? de se traduzir nos resultados de uma empresa. Sensacional. Porra, que legal. Agora eu consegui fazer essa junção. Essa foi a minha visão, tá? Não deve ter sido a dele. Foi assim que ele me convenceu do nome. Eu falei, pô, tem tudo a ver, realmente. É exatamente a definição da publicidade, a meu ver. A minha visão do mundo, que não necessariamente vai ser da maioria das pessoas. Que é dele. E daí manteve isso por quanto tempo? Você, nesse formato, né? Tá. Separado. Então, era junto porque era uma empresa só. Mas lá você tinha estrutura, criação, produção e tal. Por quê? Porque aqui você não tinha ainda o material humano. Você não tinha o curso de propaganda. O curso de propaganda na Bahia era muito recente. A primeira turma de propaganda ainda não tinha se formado. Então lá você tinha já as produtoras de áudio, de vídeo. A propaganda baiana sempre se destacou nacionalmente. Sempre foi uma das propagandas mais criativas do Brasil. Então você tinha lá um celeiro. Esse caldo cultural que já existia em Salvador, feira não existia. Montamos esse formato. Mas enfrentamos dificuldades terríveis, rapaz. Porque o que aconteceu? No primeiro ano, a atividade em feira, o volume de negócio em feira cresceu muito. Em Salvador, o nosso faturamento equilibrava um pouco. Eu me lembro, por exemplo, na época a gente atendia a Relan, a refinaria Landulfo Alves, que é da Petrobras. Então era uma conta muito grande. Eu não tinha em feira uma conta que chegasse a esse tamanho. No mercado não tinha, não é que nós não tínhamos, no mercado não tinha. Então a gente tinha um faturamento razoavelmente equilibrado, mas o volume de trabalho em feira e a perspectiva de crescimento em feira era muito grande. A gente manteve esse formato por um ano e no ano seguinte a gente resolveu aventurar e inverter o processo. Aí foi uma loucura. Porque, a gente pegou uma agência e montou uma agência assim, aqui à frente era uma agência e no fundo tinha uns apartamentos. E o pessoal vinha de Salvador trabalhar aqui, dormia, já ficava e voltava para lá. E no primeiro ano, quando a gente produzia, era uma loucura. Pra você ter uma ideia, a produção de vídeo. A gente sempre fez muito vídeo. O mercado de feira sempre fez muito vídeo, porque a gente tem uma televisão local que tem uma demanda grande, um custo-benefício muito interessante. Então, se hoje que você tem diversas plataformas de comunicação, ela ainda tem o peso ela que tem. Sua importância. Imagine naquela época. O que a gente fazia? A gente briefava aqui, mandava o briefing para lá e você não tinha essa facilidade online que você tem aqui. O cara criava lá, mandava o roteiro para cá. Aí você aprovava com o cliente e mandava produzir lá. E esse material vinha fisicamente para a feira. E aí, na época, nós criamos um sistema de transporte com a empresa Santana São Paulo, que fazia que nunca foi oficializado, funcionava só com a gente. Então, de hora em hora, a gente mandava material. Aí, esse material chegava em feira, por exemplo, a gente tinha um grande cliente aqui do ramo de eletrodomésticos, móveis e eletrodomésticos, que era Universal Móveis. Universal Móveis e Eletros, na época. Então, toda vez que chegava o material da Universal, ele vinha redondo, todo perfeito. E no final, o locutor dizia, Universal Modas, a loja da gente. Lá aí volta, volta pra cá e o prazo para entregar na TV. E eu achando que a gente pegou o problema do XDCAM. Imagina isso aí, cara. A gente às vezes tinha aquela loucura, o material tem que chegar na TV até 4 horas, a gente tinha que fazer correndo, tinha uma alteração, pô, monta na moto, vai correndo aqui. Às vezes já teve caso, né, da gente ficar de um lado da Presidente ali, Márcio atravessar correndo para chegar às 4 horas para entregar a fita. Mas para Salvador aí já era. A gente atendia um cliente nacional, que a gente atendia em 16 estados. Tinha estado que a gente tinha que mandar o material, Maranhão, a gente tinha que mandar material de balsa. Então, chegava até a Imperatriz, se não me engano, e atravessava de balsa. Aqui, uma vez a gente fez uma loucura. Tinha um evento de moda do shopping, que era muito forte na época, o Guatemi Collection, um evento gigante. Em um determinado momento, chegou-se uma equação que tinha que, pelo custo do evento, pela dimensão do evento, você não podia mais mantê-lo restrito aos clientes presentes, aos convidados. Então, vamos fazer uma revista eletrônica e transformar isso para que a gente alcance. E aí a gente resolveu fazer uma coisa ao vivo. Então foram 3 dias de evento, que a gente gravava o evento todo e no dia seguinte a gente fechava um break da novela das 8 e ele entrava. Então o pessoal ia editando aquilo e os editores trabalhavam até cair. Ele trabalhava, caía, tirava, botava outro, cara ia trabalhando e entregava na hora, no minuto do veio e não podia ter erro. Entende? E foram 3 breaks da 3 novela. dias Então, assim. foi uma loucura. Não, os 3 breaks da novela. Paga na gaveira. O intervalo inteiro. Rapaz. Que era um formato que não existia. Sim. Então a gente teve que criar isso como se fosse um modelo de programa de televisão, teve que ser aprovado pela Globo na época, volta para cá e a gente exibe. Então qualquer furo naquilo colocaria em risco. Era um desafio, mas saiu. Deu certo. Era desse jeito aí. Caramba. E já vendo esses desafios, e hoje?
Quais são os maiores desafios que você vem enfrentando? Fora a pandemia, né? Aham. Que a pandemia foi o choque para todo mundo, mas os desafios da agência hoje está sendo... Cara, as mudanças. Porque o que acontece hoje? Eu acho que isso é cíclico. Acho que a cada 300 anos o mundo dá uma virada de chave dessa, para que você readeque os processos e corrija coisas graves que vêm acontecendo, que são comuns à humanidade toda. E isso já aconteceu algumas vezes. Então você volta um pouco, vai na peste negra, que foi de proporções muito maiores do que a Covid, né? Ele dizimou 1/3 da população da Europa. Isso não acontece. Então, mas aí houve também o nascimento do iluminismo. Então daí você tem mudanças globais importantíssimas. O grande desafio que nós encaramos hoje é saber no que vai se transformar o processo de comunicação. Então veja, você tinha antes uma situação relativamente cômoda para a publicidade, porque você contava com grandes audiências dos veículos, que você ainda conta, mas não são únicos. Então se você chegava, por exemplo, num break de comercial de qualquer programa, com boa audiência, você contava, se você tem um bom produto, se você tem boas condições de compra e você comunica naquele break de um programa de grande audiência, você vai contar com um número imenso de pessoas que, querendo ou não, vão assistir a sua publicidade. Então eles vão, ao menos vão receber a informação de preço, condição de pagamento e oportunidade daquele produto que está sendo ofertado. Um número gigante de pessoas. Qual que é o desafio hoje? Você vai para o ambiente digital, você não tem um grande gerador de audiência, você tem milhões. E por que ele vai ver a sua comunicação? É você que gera a audiência, sabe? Então ficou muito mais relevante, muito mais necessário o trabalho dos produtores de conteúdo, onde se enquadram as agências, as produtoras, os parceiros, do que era no passado. Porque você vai se comunicar com nichos de consumidores e esses consumidores só vão acessar o seu material, o seu produto, se a sua comunicação for relevante para o interesse dele. Diferente de estar assistindo um programa, o programa para, sua propaganda entra e o programa volta. Não tem mais isso. Ele vai ter que acessar você. Você vai ser bombardeado pela mídia dele quando você está navegando no YouTube? Ok, mas você só vai ver se quiser. A própria mídia offline já lhe dá muitas opções de com propaganda ou sem propaganda. O grande desafio é saber para onde a gente caminha e não só resolvendo os problemas de comunicação, resolvendo os problemas estratégicos da empresa. Eu acho que o grande diferencial hoje da publicidade é participar com o cliente de um diagnóstico profundo do mercado dele, do produto dele, para onde ele está indo. E saber como se situar nesse mercado para que ele continue sendo o que foi no passado. Sabe? Ao mesmo tempo que se abrem esses desafios e essas dificuldades, se abre um mar de oportunidades. A diferença está na forma que você encara o problema. Surge um grande problema hoje e você tem duas formas de vê-lo. A empresa tradicional que se fecha em si mesma e tenta repetir os processos que vinham acontecendo e encara aquilo como um grande problema e o fim do mundo, e uma startup que está surgindo e fala, para resolver esse problema eu tenho um mundo de oportunidades. O grande desafio é você encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, porque elas vão ter que persistir equilibradas no futuro, sabe? Isso tem um paralelo, né? Que, como você falou, ou você olha que o tráfego pago, por exemplo, hoje, ele vai levar diretamente para o cliente o que ele precisa, mas de certa forma o tráfego pago vai levar para o cliente talvez algo que ele poderia começar a gostar, né? Por exemplo, a kombucha. A gente curte, é um produto aqui, inclusive, é um dos nossos patrocinadores e apoiadores aqui do nosso podcast. É uma bebida gaseificada. A gente gosta muito e consome muito na hora que tá editando, principalmente. Quando tá editando, a gente fica mais ali. E é um dos nossos apoiadores. O outro, inclusive, até já começar a falar. Aproveitar o merchan no momento, e aproveitar o merchan. É as nossas cadeiras também, né? Nossas cadeiras são patrocinadas. A gente... com a Ascente Móveis. É uma empresa daqui de Feira, fabricação própria. E a gente não conhecia. E no bate-papo que a gente teve, aí ofereceu, colou aqui com a gente, com o Corujano. E é bem legal, né? Esse lance de formatos de comunicação, de certa forma, diferente, né? Exatamente. Talvez se ele ficasse preso em uma mídia, mas essa situação, se a gente for falar estrategicamente de negócio, ele poder estar com o produto dele em um lugar que tem pessoas que... A ideia do nosso público é atingir pessoas de publicidade, pessoas de comunicação, que não tem para onde correr. A gente fica o tempo todo no escritório, o tempo todo trabalhando. Então, boa parte a gente está aqui sentado. Então, é esse consumo, né?
e veja a possibilidade que se abre para ele. Exato. É uma fábrica local, produz o material dele em feira e há muito pouco tempo atrás ele tinha um mercado limitado geograficamente. Uhum. E hoje ele não tem. Hoje ele pode produzir em feira e vender para qualquer lugar. E ele atinge qualquer lugar com uma mídia muito barata, contanto que ela seja feita de forma assertiva. Exatamente. Né? Que o público que vai consumir, que quer aquilo, esteja acessando aquilo, está tendo Isso. contato com aquilo. Ele tem um bom produto, ele tem um bom preço e ele entrega lá. Uhum. Acabou aquela coisa dele dizer, eu vou projetar o meu negócio para esse universo, onde eu posso existir, onde eu posso coabitar, onde eu posso entregar. Isso é uma grande oportunidade e um grande problema. Né? Você vê a Magazine Luiza em 60 dias se reinventou e criou uma grande companhia. E foi um grande problema que a pandemia criou para o segmento dele. E ele consegue fazer isso. Tá? Então, assim, ao mesmo tempo que são os nossos maiores desafios, são também as nossas grandes oportunidades. Essa transformação do momento. Depende da forma que você vê ela, né? Em frente. E da rapidez que você tenha para se adequar aos processos. Uhum. Exatamente. Esse lance da velocidade que as coisas mudam o tempo todo, então você tem que ter coisas rápidas, né? Respostas rápidas ali para a onda acontecer. E empreender? Que além de tudo isso, você ainda é empreendedor. Neste momento, nessa fase, André, como é que tá sendo trabalhar com isso? É uma fase de muita incerteza e muita oportunidade. Não muda muito da publicidade, não, tá? Mas é um desafio ainda maior, porque você tem que conciliar cautela com transformação. Você tem que conciliar o momento de enxergar a nova realidade e, ao mesmo tempo, fazer parte dela. Mas, na verdade, isso para o empreendedorismo não é um problema novo. A rapidez é que é. Né? A velocidade com que as coisas se transformam que é novo. Então, assim, eu acho que passado esse momento de pandemia, e a gente acredita, né, tem que acreditar que ele vai passar, vão ficar mais bem colocadas as empresas que conseguirem se readequar, que conseguirem se reinventar do ponto de vista operacional e de objetivos, mas principalmente as empresas que não olharem para esse momento como um momento de tirar partido, de lucrar. Não é esse o momento. Esse é o momento de compartilhar, de ser generoso. Esse momento passa. E ficam as empresas que consolidarem a sua imagem de uma forma verdadeira, isso de dentro para fora, enxergando que nós estamos vivendo um momento de transformação, que nós todos vivemos esse momento e que precisamos caminhar junto com um único objetivo. Esses são os problemas do mundo agora, antes pandemia. E a pandemia apressou processos que vinham acontecendo, né? Sabe? E eu não me iludo que seja um grande momento de reflexão e que o ser humano vai mudar e vai olhar para dentro de si mesmo. Não acho que isso vá acontecer de uma forma tão mágica assim. Mas eu acho que esses processos, por uma questão uma questão natural, sabe? Uma questão de autopreservação das empresas, uma questão de autopreservação da espécie, ele caminha para isso. O grande tema que veio à tona com muita força nesse momento, preservação do meio ambiente, desequilíbrio ecológico, o problema da temperatura, né, aquecimento global. Esses problemas são muito graves, esses problemas já existiam, mas a gente viu que esse pode ser o ponto final, sabe? Não tem uma segunda chance para se readequar, se correr atrás do prejuízo como fizemos na pandemia. E isso passa a ser uma consciência coletiva com uma força muito maior do que o que tinha antes. Porque você começa a enxergar que os problemas comuns que afetam a todos não tem muralhas. Então se a União Europeia resolve se fechar, não adianta, porque essa crise vai entrar pelas frestas. Tá? Se o mercado americano ou se a China resolvem se blindar dessa transformação, não adianta, essa crise vai passar. Essa crise vai entrar, vai vazar, vai penetrar. Então, há uma consciência em que o mundo precisa caminhar junto por uma questão de autopreservação. Acho que esse é um momento interessante que a gente vive. E acredito que o saldo seja positivo muito por conta disso. Sim. A autoconsciência individual virá para muitas pessoas. Mas essa consciência coletiva ela se torna necessária e indispensável à questão de sobrevivência. Manter, né? Sim, sem dúvida. Sim. E de uma forma mais saudável, sabe?
as grandes dificuldades que nós enfrentamos são todas criadas por nós. Era para ser tudo muito mais simples, né? E acho que essa consciência aflora e acho que esse é um processo que vinha avançando muito lentamente e que foi acelerado pela pandemia. Como todo processo de transformação, ele causa incômodos, né? Ele causa transtornos, né? Eu acredito que disso também causa fortalecimento, né? Eu acho que a gente vai sair muito mais forte por conta de ter saído da zona de conforto, ter que pensar, ter que forçar mais as coisas acontecerem. Então isso, de certa forma, está fortalecendo a gente. Para quando isso passar, as coisas caminharem bem, né? Claro, e qualquer grande transformação, qualquer grande invenção, qualquer grande descoberta traz benefícios e traz desconfortos. Sim. Não é? Não tem... Você teve, ao longo da história da humanidade, processos importantíssimos de avanço da medicina que trouxeram conforto, que trouxeram qualidade de vida, mas que trouxeram um problema de superpopulação. E aí, o que você faz? Você tem que conviver com isso. Tem que se transformar para isso. Né? E a gente só vai conseguir isso se tivermos esse sentimento. O objetivo é comum a todos. Precisamos percorrê-lo com respeito, né? Com sabedoria e com simplicidade. Tem que parar de complicar, a coisa anda. É verdade. Mas eu acho que, assim, graças a Deus, a gente, esse momento de pandemia, eu acho que o pior já passou. Sim. Eu acho que as coisas agora estão cada vez evoluindo para voltar para o normal, né? Pode-se dizer assim. E a gente falando hoje de publicidade em si, o que é que você imagina que agora as coisas vão fluir? O que é o futuro desse caminho da comunicação? Você acredita que vai ter alguma mudança? Se as coisas voltam como era antes? Não, como era antes não voltam. O que não quer dizer que a gente abandone os padrões de antes, tá? Mas, por exemplo, o e-commerce é uma realidade. E você não ter fronteiras geográficas no seu negócio é outra realidade. Então, claro que as lojas físicas vão ter que se adaptar a isso, mas elas também são muito necessárias, não só por preservar o cliente que tem aquilo como preferência e que tem o ato de compra aliado a prazer, aliado à descoberta, aliado à experimentação, mas também porque elas são os grandes vendedores dos produtos que você vai receber em casa. Né? Então, assim, o que eu vejo de grande transformação na publicidade? Romper essas fronteiras, a fábrica de cadeira de feira poder vender para o Rio Grande do Sul e vice-versa. A comunicação se tornar muito mais abrangente e, ao mesmo tempo, muito mais focada em nichos e você falar para esses nichos, para essas tribos, exatamente. E digo tribo no sentido de consumir mídia, não de estilo, tá? E não tem como você voltar ao que estava com transformações tão importantes. Mas a relevância do criativo, a relevância do trabalho feito com competência, a relevância do planejamento estratégico, do planejamento de comunicação, ela nunca foi tão evidente. Então isso reforça valores que você sempre teve, mas muda os processos para que você alcance os mesmos objetivos. Objetivos que chegam lá. Pô, isso é muito legal quando a gente começa a falar sobre estratégia de comunicação, que é uma coisa que às vezes as pessoas chegam a informação, chega para ela, o que acontece muito de a gente está procurando aqui sobre bermuda e começa a aparecer bermuda em todo canto. Isso é um trabalho estratégico que a galera de comunicação faz, né? E às vezes o consumidor final não sabe desse detalhe. Sim. Mas sabe que tem ali alguém que está estudando, buscando entender aquele público para alcançar, como você falou da cadeira. Pode chegar para um cara que está no Rio Grande do Sul falando que está com a dor na coluna e, do nada, assente, é isso aqui. Estratégia, né? Por trás. É porque a comunicação, cada dia mais, ela está ficando mais próxima do consumidor, né? Tá chegando mais perto, de uma forma mais direta. Exatamente. E ela está cada vez mais tendo a cara do consumidor. Não tem mais aquele briefing, vocês dizem, quem é seu público? Meu público está entre 18 e 25 anos, da classe AB e que consome esporte. Não existe esse cara mais. Quem é seu público? Meu público é Felipe. E você vai criar para ele. E vai atingir aquelas pessoas que enxergam a vida como ele. Sim. É muito mais específico. Eu estava vendo essa semana, saiu alguma coisa do Google, não vou comentar o nome porque pode ser que eu erre aqui, mas o Google ele está lançando uma nova ferramenta que é bem precisa de busca, ele pensou nisso, ele falou assim, é mulher, mas que mulher é essa? Como é o nome?
sabe? Ele quer criar um organismo inteligente para na hora que você for anunciar, na hora que você for ali fazer o seu patrocinado, você vai dizer quem é exatamente a pessoa, o estilo dele, como é que ele vive, onde ele anda, o que é que ele consome, o que é que ele gosta de assistir. Então, cada dia mais a gente está chegando de uma forma mais assertiva, né? Então, acho que por conta dessa velocidade também que a gente está vivendo, como o início da gente está falando só sobre isso, a velocidade da comunicação, a velocidade das coisas, o consumo, o jeito que a gente quer as coisas muito rápido, precisa disso. Não Sem pode dúvida. perder mais tempo com... E você tem as opções, né, cara? Você pode consumir exatamente o que lhe interessa, o que tem a sua cara, o que tem o seu perfil, na hora que você quiser e no lugar que você quiser. Uhum. Esse consumidor é completamente diferente daquele que recebia um prato feito. Entende? Você ia absorver pelo menos aquela informação, interessasse a você ou não, nos padrões tradicionais. E hoje aquilo pode ser uma coisa absolutamente fora do seu mundo, que você nem sabe que existe. Uhum. Entende? Então, identificar o público para quem você vende é importante, sem dúvida. Mas mais importante do que isso é identificar o produto que aquele público quer. É um refinamento muito maior do que você tinha antes. Tá? Para o bem e para o mal, é uma transformação gigante no nosso mercado. Mas, reafirmo, valoriza muito mais o criador de conteúdo do que o formato anterior, que meio que nivelava, já que todo mundo recebia as mensagens. Tá? Então, se a propaganda era de boa qualidade ou má qualidade, o público do programa X ia receber a informação. E hoje ele não recebe. Porque ele não está vendo mais aquele programa. Ele tem a opção de querer ou não. Ele tem a opção de querer ou não, e ele está vendo aquele programa ou centenas de milhares de outros que estão no cardápio para ele. Entende? O leque aumentou das coisas. A gente estava conversando até num podcast aqui com... Anterior, com o Rezinho, né? Com o Rezinho sobre isso. E até um outro a gente teve aqui já, que a gente comentou sobre isso de, por exemplo, a Arte Capital trabalha com a prefeitura também, né? Faz comerciais com a prefeitura, trabalha. E ele comentou assim, o pessoal da Baraunas, ele não quer receber que tem uma nova creche na Queimadinha. Exatamente. Ele quer saber sim, mas e a Baraunas? O que é que eu vou que receber? tá fazendo por aqui? E o colégio? Aí, ó, o colégio é da Baraunas. Na Queimadinha, pô, foi a creche. Então, sabe, é ter o que a pessoa quer ver. É isso o produto. Na mesma cidade. Se ele tá na Baraúna e a creche for na Queimadinha, para ele tanto faz dizer que é na Queimadinha no Rio de Janeiro, não resolve o problema dele do Não mesmo resolveu jeito. nada. Não ganhei nada com isso. Né? Nada. No máximo ele fica puto, que ele fala, pô, tem lá e eu não tenho aqui. Eles criam um problema, na verdade, que fala assim, e eu aqui, não tem nada. Exatamente. Claro que isso bem conduzido, o cara fala, pô, tá fazendo por etapa, vai chegar pra mim. Mas o que interessa a ele realmente é o que resolve o problema dele. E cada vez mais as pessoas estão ficando exigentes nesse ponto, porque eles estão acostumados a resolver o problema deles do jeito que eles quiserem. Né? A Nike lançou uma loja que as pessoas não compram só pela internet. Ele vai, escolhe o modelo, escolhe a cor, escolhe o formato, escolhe o tamanho e vai numa loja. E essa loja tem ambientes bacanas, tem ambiente com atendimento presencial, ok, mas ele vai num lugar onde só tem gavetas, vai localizar a gaveta dele, que ele já recebeu, aperta lá, tira o tênis, experimenta. Gostou, vai embora. Não precisa pagar, não precisa nada, aquilo já cai no cartão dele. Botou o tênis de volta e fechou a gaveta, a compra não existiu. Esse cara tem absolutamente o que ele quer. Eu acho que foi, inclusive, eu não sei se dentro dessa ação, que ele tem um formato de realidade aumentada, né? Que saiu, que você filma o seu tênis, pé, né? e o tênis já tá ali, então você enxerga, não precisa calçar. Você porque tem escolhe esse o lance, modelo, né? o tamanho e coloca no pé pra ver como é que vai ficar na foto. Porque hoje o maior problema da gente, do consumidor, é a correria. É não parar. Então, não tem tempo de calçar 10 sapatos ali. Mas pelo aplicativo, mudar. Esse. Pronto, eu quero esse. Jogou no sistema. Isso. Agora veja, quando ele vai na loja e ele acessa a gaveta e tira o tênis que ele encomendou, e todo aquele tempo do processo de compra, de ver, de experimentar, de procurar preço, ele eliminou. Ele eliminou aquilo Mas tudo. ele não abre mão da sensação de experimentar e ver como que aquilo responde fisicamente no pé dele. Sim. Então a experiência presencial ela é importante, mas veja que ela mudou completamente. Verdade. Não é? E aí você vai adaptando. Eu conheci recentemente um sistema de negócio interessantíssimo que está vindo para a Bahia. É um site de compras que você escolhe o que você quiser comprar, sabe? Do
refrigerante gaseificado, o feijão, o tênis, seja lá o que for, compra pelo site dele, com a diferença de que se você for comprar do supermercado, você vai escolher os produtos todos ali. Aliás, perdão, ele é focado na área de alimentação. Esqueça tudo que eu falei. Sim. Ele é focado na área de alimentação. Então você vai escolher a lista completa do que você quer no supermercado. Ele vai fazer para você, só que ele vai te entregar num ponto de retirada próximo de você. Então, esse ponto vai ser, você está no bairro da Santa Mônica, vai ser uma casa de seu fulano de tal, na rua tal, número tal. E ele vai fechar o negócio com essa pessoa física e esse cara vai entregar para você exatamente a sua compra naquele momento. É no posto de gasolina tal, que fica na esquina tal. Ele vai lhe entregar exatamente aquilo ali. Em horas, tipo 12 horas. 15 horas. Então, é possível que você compre de manhã e consiga pegar na hora madrugada. que você tá indo embora para casa, né? Mais uma vez trabalho. o tempo, né? A velocidade das coisas, mais uma vez. Veja, é incrível, cara. É incrível. E aí você vai ter perfis de consumidor diferentes. Você tem um cara que quer se beneficiar disso e tem um cara que não quer, que tem o prazer de ir e comprar. Exato. Eu prefiro tomar uma surra do que pegar uma fila. Eu não consigo, cara. Eu tô na fila, eu fico achando que eu tô perdendo tempo. Eu devia estar fazendo outra coisa. E eu não consigo. Rapaz, eu amo esses caixas agora que tem, que você chega, você mesmo registra seu produto Pronto. ali, passa o cartão. Também, né? Pô, é sensacional. Porque eu também gosto, por exemplo, fazer feira. Tem coisas, já entrei várias vezes em pensar em comprar pelo aplicativo, mas eu gosto de olhar. Eu só lembro vendo lá. Chega. É isso que eu quero. Mas o problema Na tá lá hora na de fila. passar no caixa que eu não gosto. Aí você vê 3 perfis de consumidor. O cara que não gosta de procurar e de perder o tempo procurando o produto. O cara que gosta de procurar e que não abre mão dessa compra presencial. E o cara que gosta, mas ele não quer o ato da compra, do esperar para pagar. Quando ele já concluiu a experiência dele de compra, ele não gosta disso. Então A você parte tem prazerosa já foi, né? 3 Agora- perfis de clientes que são atendidos hoje, os 3. Sim. Uhum. Né? Tem que ser atendido. E o ponto de venda está ligado nesse atendimento. E pessoas que não têm nada a ver com a atividade específica do ponto de venda estão resolvendo esse problema para ele. Né? Isso é uma coisa muito louca, velho. E isso era uma tendência. A pandemia tornou uma necessidade. Exato. Se você casa a tendência com a necessidade, você tem um resultado rapidíssimo. Né? É esse momento que nós estamos vivendo. Aí você pergunta para onde nós vamos, não tem que lhe responder uma pergunta dessa. Vai dar até um caminhozinho, mas não sabe, porque tá tudo, muda tudo, muda Se tanto. você pode pegar um caminho para chegar aonde você quer, e naquele caminho tem centenas de vertentes que vão levar exatamente onde você quer, cada uma no estilo. Uma por terra, outra por mar, outra andando, outra de bicicleta. Quem vai saber o que você vai escolher lá na frente, cara? É. As opções, né? Não tem. Agora, a certeza que nós temos é o objetivo do consumidor sempre vai ser entregue a ele com muito mais precisão. Essa é a busca incessante. E quando você fala na precisão, não é só a precisão da entrega do produto, é a precisão na experiência de compra, no produto adequado, na negociação de preço, na negociação de prazo, na comodidade dele, no tempo dele. Essas variáveis todas combinadas indicam um caminho que ninguém sabe qual é. Tem uma frase no Pequeno Príncipe que é genial, e depois eu vi, na verdade eu vi essa frase pela primeira vez, dita por o João Ribeiro, o presidente da Talent. Júlio Ribeiro, presidente da Talent. Que era, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho está errado. Hoje, você tem que reformular completamente. Todo mundo sabe onde quer chegar, e o caminho vai lhe oferecer o que você quiser. Quais são as opções que você tá tomando para chegar nesse objetivo? Vai acontecendo. Eu vou resolver o seu problema, basta você saber onde quer chegar. O caminho, a gente escolhe para você, Vai ele fazer. entrega pronto. Isso é uma transformação, uma quebra de paradigma Absurdo. impensável se você voltar no tempo para ontem, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Impensável. Ninguém podia imaginar que a gente fosse chegar nesse momento, sabe? Eu digo mais até um pouco atrás aí, antes da pandemia, a gente não ia imaginar o quanto de coisa aconteceu nesse curto tempo. Não. As mudanças que aconteceram. O crescimento do delivery, a forma absurda. Todas as empresas que não estavam no delivery teve que fazer, meu Deus, eu preciso botar aí agora. Preciso botar. De marca grande a pequena, né? Exato. Igualou todo mundo. Sim. Quando As foi pra ali, empresas né? que não tinham um acompanhamento com a agência falaram, e agora? Como é que eu faço na A rede social? importância E agora, como é que eu construo aqui? Como é que eu... Perfeito. Tudo isso foi um espaço curto de tempo que teve que ser resolvido, de alguma forma. Por uma questão de necessidade. Acelerou os processos e criou processos novos, né? Pela necessidade. Mas principalmente acelerou as tendências que a gente já vivia, que já se buscava. Já existia o delivery, mas as pessoas não eram obrigadas a usá-lo. E quem experimentou Passou a gostou. gostar. Se não gostou, ok, ele volta.
mas ele teve que experimentar. Não aconteceria isso. Ao ter que experimentar, você cresce muitas operações de delivery e cria novas. Como que isso volta? Não volta. Não volta. Não tem como voltar. André, mais uma vez, a gente não tem como ver o futuro disso, como é que vai ser, mas a agência hoje, para você, qual os próximos passos que você tá dando com isso? O que, é que você tá enxergando que é algo que tá crescendo muito, a bolsa que tá aparecendo? Quais são as mudanças que estão acontecendo dentro da agência? Você tá percebendo já? Daí dá para trazer até... tem muitas pessoas que assistem a gente, são estudantes de publicidade, então falando... Se a gente falar sobre o futuro, possibilidade para essas pessoas, né? Caminhos. Eu conversei sobre isso ontem com a filha de um grande amigo que acabou de entrar na SPM, em São Paulo. E ela me fez exatamente essa pergunta. O que foi um grande dificultador nosso no início da agência, que eu contei aqui para vocês? A gente tinha uma grande dificuldade de mão de obra especializada. Então, durante muito tempo, a gente buscou profissionais de fora, já que o mercado aqui ainda não tinha formado esses profissionais. Feira hoje, lhe oferece criativos de todas as áreas, profissionais excepcionais. A gente consegue fazer uma propaganda aqui em feira que disputa em qualquer lugar do Brasil e isso acontece com várias agências aqui. Mas a gente não tinha, simplesmente porque não tinha formação, o mercado estava embrionário. Hoje você resolve um problema. Antes a gente trazia o cara de fora para vir para cá e você oferecia uma boa condição de trabalho para ele, mas ele não se adaptava à cidade, ele não se adaptava à mudança de vida. Com a realidade do home office hoje, você pode ter alguém trabalhando para você que não necessariamente esteja aqui. Tá? O que acontece? O que a gente viu acontecer durante a pandemia? Nós não paramos nenhum dia. Até porque como a gente atende governo e atende a área de saúde e tal, houveram demandas. E muitos clientes nossos passaram por transformações muito grandes durante a pandemia para que isso acontecesse depois. Então os planejamentos foram feitos e refeitos naquele momento, mesmo que as empresas não estivessem atuando, mas ela estava se preparando para o pós-Covid. Tá? Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o seguinte: alguns profissionais e alguns setores da agência passaram a entregar mais no trabalho home office do que lá dentro. Sério? Sério. Porque pense, você pega a equipe de criativo e você passa a quantidade de jobs para ele. E aquele cara tem um horário de trabalho, tem um relógio biológico diferente. Então tem o cara que gosta de criar à noite. É o exemplo da gente aqui, né? Pela manhã é um rendimento, quando entra tarde e noite é outra coisa, né? E você vai ter gente que é o oposto. Sim, né? Sim. Então o que acontece? Você passa os jobs e o cara de repente fala assim, porra, não tô afim de fim de semana, velho. Não tô afim de sair, não tô afim de curtir fim de semana, não gosto disso, eu sou um cara que gosta de estar em casa. E ele vai e trabalha o fim de semana inteiro, mas ele chega na quarta-feira e diz, hoje eu não tô afim de trabalhar. Tranquilão. Não precisa, porque ele entregou os jobs. Então aqueles jobs têm prazo e tem briefing. Se ele cumpre a função do briefing, se ele me entrega no prazo, o horário que ele fez, para mim pouca diferença faz. Mas quando você traz isso para o presencial, ele tem que trabalhar quando a equipe está reunida. De 8 às 6, de 9 às 7, no caso das agências, a maior parte. Então, engessa um pouco o trabalhar no ritmo dele. Já tem outras pessoas que não conseguem se adaptar. Tem que ter muita disciplina para trabalhar em casa. Então, tem gente que não consegue. Eu tenho uma rotina assim bem definida. Eu acordo sempre muito cedo, gosto de dormir cedo, nem sempre consegui, tive insônia a minha vida inteira. Mas pouco antes da pandemia eu tinha me adaptado a isso. E todos os dias eu faço exercício, de qualquer forma. E meu horário de trabalhar é depois do exercício. Então eu não marco necessariamente nada antes das 9. Então eu acordo muito cedo, faço exercício, pego a minha agenda do dia, distribuo o trabalho para as pessoas e tipo 9h30, 10 horas, quando eu começo a trabalhar, eu já fiz 2 ou 3 reuniões, já distribuí uma quantidade de jobs e de determinações para aquelas equipes, e aí não entra só a publicidade, não entra só a capital, e começo o dia com essas coisas andando. E no fim do dia faço o balanço do que já andou ali durante o dia. Só isso eu posso fazer de casa. Mas exige uma disciplina que nem todo mundo consegue exercer em casa. Então tem aquele cara que precisa estar no ambiente físico de trabalho, precisa estar com aquele ecossistema funcionando ali em torno dele para que ele renda. E já existe o outro que rende muito mais fazendo fora e te entregando pronto. Então o que a gente fez? A gente não diminuiu a quantidade de colaboradores, porque a gente tem mais gente trabalhando home office do que tinha antes. Já tínhamos 2, 3 pessoas, não me lembro, que já funcionavam nessa parte, que eram pessoas que tinham esse perfil e que não estavam em feira. Ok. Hoje, quando veio a pandemia, a gente pegou uma boa parte dessa galera que começou a trabalhar em casa
e que não precisou retornar ao trabalho presencial. Então, a galera vai lá, vai. E não tem dia nem hora. Ele vai e a hora que ele sente vontade de trabalhar na equipe. Mas ele entrega aqueles jobs de casa. É mais complicado quando você vai para o atendimento. Você está no horário formal do cliente. Mas quando você vai para a criação, quando você vai para o planejamento, quando você vai para a mídia, quando tem prazo, essa galera consegue fazer de fora. Você vai para o financeiro, não vai. Né? Eu estava vendo um artigo que estava falando sobre isso. Várias empresas na pandemia que foram para home office, várias não voltaram para o presencial. Sim. Tem só essas visitas que são estabelecidas às vezes uma segunda-feira, uma coisa assim, esporadicamente, mas a maioria ficou no home office porque achou melhor, se adaptou melhor. Algumas operações têm funcionado muito bem assim, sabe? Tem outras que não tem como. Encaixa. Né? Na agência, como você tem setores muito distintos, apesar de trabalharem entrelaçados ali, mas são muito distintos, você consegue encaixar isso muito bem na parte criativa, quem trabalha por job, e em outros setores você não consegue tão bem, tá? Mas esse casamento resolveu um grande problema e faz você repensar a agência. Outra coisa que é muito importante nesse momento eu volto a dizer, é criar as estratégias e não a propaganda. Tá? Essa coisa do caso, eu tenho esse produto aqui, preciso vender, que caminho você me dá, já não é legal. O legal é dizer, eu preciso criar um produto, vamos elaborar aqui junto, para depois a gente pensar na forma de escoar, ou vai pelo caminho inverso. Existe esse mercado pedindo um formato que não está no mercado aí. O que é que eu crio para ele? Exato. Né? Isso tem acontecido muito em diversos segmentos. A gente acompanhou um processo lá na Europa interessantíssimo. Existe um produtor de carne totalmente vegetal, tá? Sem conservantes, do início ao fim do processo. Menos a embalagem. Rapaz, faz tudo. Menos a embalagem. Foi lançado um desafio para um grupo de startups resolver esse problema dele. Como que foi feito esse desafio? Ao mesmo tempo, foi identificado uma ilha na costa portuguesa que tinha uma erva daninha que nascia naquela ilha, que era um problema para o ecossistema da ilha, porque era custoso retirá-la, então você não conseguia produzir nada ali. E foi desenvolvido um processo onde essa erva daninha virasse a embalagem daquela carne. E aí você empregou um monte de gente e você passou a lidar com um produto natural, né, do meio ambiente, e você passou a resolver um problema grande do produto daquela carne vegetal, e aí você casou todas as partes. Sensacional. Né? Isso a gente tem visto muito, as necessidades de mercado brifando os produtos. Não é outra coisa. Os programas de TV, né? Os próprios programas de TV agora se adaptando, mudando. Exatamente. Para se adaptar ao público, qual público que assiste esse horário. Exatamente. A gente vê programas indo embora por conta dessas coisas mesmo. O leque das coisas que acontecem hoje a gente sabe o que quer, né? E às vezes, cara, você vê um programa consagrado com a audiência ir embora. Você fala, pô, mas o que é isso? É isso que aquele público busca uma outra coisa. Você não vai esperar ele esgotar para satisfazer aquela necessidade dele. Ele passa a ser interativo. Você caminha com ele para construir junto o que ele está querendo. Entende? Não deixa que a fórmula se esgote. Ou você cria também novas opções para o cliente, por exemplo, consumidor. A Globo com o Globoplay dele. Sim, né? Sempre fez novelas com excelência. Isso. Mas viu que o público pede outra coisa. Aí agora vem com séries. Perfeito. Começa a trabalhar com isso. Perfeito. Por causa do consumidor. Histórias mais curtas que se resolvam naquele episódio. É o que o consumidor buscava. É uma derivação, é uma evolução, seja lá o que for, mas é uma outra coisa. É o que você falou lá no pode início, ser feito com os mesmos criativos talentosos, Sim. com os mesmos recursos de produção, mas visando outro objetivo. Visando satisfazer a necessidade de um público que antes não tinha. Não era isso que o cara buscava. Mas E agora a regra muda. Você não cria um produto e impõe ao cara por uma falta de opção. As opções estão na mesa. E ele vai escolher a dele. Exatamente. Isso é muito legal, velho, porque isso não quer dizer que os mercados se esgotem, isso quer dizer que nós vamos criar novos mercados. E cada vez ficando mais críticos, né? Os consumidores são mais críticos agora. Isso. Não quero isso, não quero. Isso, de certa forma, é bom, porque aí força a criar produtos que me atendam. Então, ganha todo mundo. Ganha a empresa, porque ela está entregando um produto que me atende, e ganha eu que estou recebendo uma coisa que eu queria. E ganha a possibilidade da empresa oferecer um leque de opções onde ela vai atingir um leque de públicos que ela não atingia, diversificado, e fidelizá-los, cada um na sua necessidade.
Entende? Pô, uma rede de eletrodoméstico entregando sapato. É o que a gente está vendo. Mas entrega melhor do que entregava a empresa do próprio segmento antes. Matou o segmento de calçados? Não. Solucionou um problema dele, ampliou a fronteira dele. Vai criar algum problema para algumas lojas físicas? Sim. Mas vai criar uma série de vantagens para outras também. Cria oportunidades, né? Que oportunidade, leva o consumidor para dentro dele, o cara está sendo bombardeado com aquele tênis que ele precisava, mas nem sabia. E já que ele não sabia, ele não ia procurar, então você não perdeu aquele consumidor. Exato. Não é o cara que ia na sua loja que deixou de ir. É o cara que não ia, que hoje tem a opção de ir na sua loja ou comprar pela internet. Ou ir na sua loja experimentar aquele tênis que ele viu na internet e de repente comprar uma camisa. Ou um sorvete, que a loja de sapato já está vendendo também, sabe? Então, assim, o que na verdade existe hoje é uma inversão do consumidor, uma inversão do comportamento de compra. E nada mais é do que oferecer mais opções ao consumidor, que sempre foi o sonho do empresário. Né? E você tem a percepção de você enxergar isso. É a percepção e a possibilidade. Porque, veja, quando o programa de TV não era interativo, para descobrir o que o seu consumidor queria, ele demandava uma pesquisa. E a pesquisa hoje é em tempo real. Você pesquisava a audiência. O cara tá ligado em mim ou não? Tá. E aí vamos supor. Por que ele tá ligado? O que fez ele me assistir? O que fez ele deixar de me assistir? E agora você tem essa resposta antes mesmo de saber por que ele tá me assistindo. Você já sabe antes. Então você já faz o programa que ele quer ver. Não é você botar o seu no ar para testar se vai funcionar ou não vai funcionar. Sabe? Exatamente. E quando ainda vai pro ar, você consegue entender qual hora que ele mais gostou, qual hora que saiu do vídeo, qual hora, o que ele clicou, por quê, consegue ter todas essas informações. E isso lhe dá muito mais assertividade, velho, para você entregar pro cara exatamente o que ele tá buscando. Exatamente. Entende? Isso para a empresa, para quem anuncia, acaba que reduz o custo, né? Porque não tem a tentativa e erro, você já é mais efetivo na... Reduz o custo, mas aumenta o leque de anunciantes. Sim. Então aumenta, na verdade, o volume do bolo publicitário. O que você tem que fazer é encontrar o formato de você ir pegando cada fatiazinha desse bolo no momento certo, na hora certa, a fatia que lhe interessa. Entende? E traz como efeito, traz como consequência disso, um monte de coisa bacana, velho, de qualidade de vida, de crescimento profissional, de felicidade para as pessoas, sabe? Porra, você ser forçado a trabalhar para vender um determinado produto que não é o que o consumidor quer, violenta o profissional. E se você abre, olha que inversão. Aí você, em vez de vender o produto que já está pronto para o consumidor que não quer, e você criar artifícios para criar nele uma sensação falsa de desejo àquele produto, hoje você tem a oportunidade de criar o produto que ele quer. Esse é o grande processo da propaganda hoje. Participar com o cliente do planejamento da empresa, do desenho do mercado, da ambição do consumidor. Para com esse extrato na mão, você buscar a forma de vender. Exato. Diferente de pegar uma coisa engessada e dizer, eu quero convencer Felipe que ele precisa disso. Não, o que é que ele precisa? Isso, então eu vou fazer. É o compre batom, né? Compre batom. Pois é. Eu tava lembrando aqui agora. Chocolate, que você comprava aí com boa vontade. Ainda vai, né? Eu tava vendo um comercial mesmo que foi do Itaú. Que o Itaú, ele fez um cartão digital agora para o público mais jovem, que é o It, se não me engano. Aí ele construiu todo um novo, sabe, um brand diferente por causa do público. Isso. Porque viu que não estava saindo de certa o forma, outro. ele tentou ainda durante um tempo brigar com as outras plataformas de cartões digitais que tinha, mas ele percebeu que aquilo era uma tendência, as pessoas, os jovens estavam buscando aquilo, então e vai nisso, na onda, né? Eu vou criar um produto que é para esse público aqui. Pronto, é diferente. Isso, exatamente. E se esse público tem uma tendência de crescimento ou não, ou se aquilo vai mudar no meio do caminho ou não, ele tem que satisfazer a necessidade do cara hoje. Onde vai dar, você não sabe. A mudança que vai acontecer, a gente vai fazendo com o tempo, o caminho aí vai mudando. Isso. E é um desafio bacana, cara, porque não torna entediante, não torna estressante, não torna desestimulante um mercado. Por que você cansa de trabalhar? Porque você faz todo dia exatamente a mesma coisa. Isso foi o que me fez lá atrás, assim, não, eu quero empreender porque eu quero ter os formatos do que eu vou fazer. Erros e acertos, sabe? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que lhe traga só satisfação, mas é você que está buscando. Hoje, o consumidor fez essa opção. Entende? Ele pode fazer. E é muito prazeroso para quem entrega o produto a ele, dizer, estou entregando o produto que ele quer.
E não dizer, estou convencendo ele a comprar o produto que eu tenho que vender. Eu sou obrigado a vender. Acabou isso. É o produto, tô vendendo um produto que é a sua cara. É você isso aqui. Pois Acabou. é. Você tinha um comportamento do consumidor há muito pouco tempo atrás que era muito necessário para ele ter as coisas, possuir as coisas. Hoje você quer usufruir do que aquilo lhe proporciona. Só isso já lhe dá uma reviravolta no mercado de consumo. Imensa. E faz muito mais sentido. Faz mais sentido. Tá vindo agora, a gente já comenta muito isso sobre aqui, que é a campanha política chegando. A campanha política tá chegando, tá vindo vários formatos, a gente tá vendo políticos fazendo formato de podcast, a comunicação sendo diferente nas redes sociais. Então a gente já tá esperando uma política diferente do ano que vem, por conta também desses interesses, porque além do consumo do produto, a gente, quando vai voltar, as pessoas, eles já têm já o seu pensamento formado. Sim. E o que é que o político, o que é que o marqueteiro está pensando já construir? Quais são as plataformas? Como é que eu vou chegar? Ou eu vou ficar só empurrando conteúdo para ver se a pessoa absorve? Sabe? Eu, se fosse marqueteiro político hoje, eu estaria mais preocupado no que é que eu tenho que desconstruir. Porque o eleitor, ele não quer mais ouvir falar de política, daquela coisa, sabe? Não é isso. Se você bota o apresentador falando, vendendo aquela campanha, ele já olha aquilo como uma coisa fake, engessada, criada para convencer ele de uma coisa que não é necessidade dele. Entende? Eu acho que hoje você criou uma consciência que é embrionária ainda, mas que o eleitor quer entender o que está acontecendo. A gente vive uma polarização muito ruim, né? Traz para a discussão do cenário político, não o que é importante, não o plano para o país, para a cidade, para o município, não, mas é uma coisa muito mais emocional, muito mais, digamos assim, de disputa, de rotulação, do que o que realmente importa, né? Que são os planos. Isso eu acho uma coisa que não é legal. Tá? Eu tenho a esperança que a gente tem aí uma via, não falo de segunda nem terceira via, não falo de políticos em si, falo de exposição de motivos, de projetos de governo. E eu acredito que as pessoas vão começar a prestar mais atenção nisso do que nunca. Eu acho que essa mudança no comportamento do consumidor não tem como não se traduzir na mudança de percepção e na mudança de comportamento do cidadão. Sabe? É um consumidor que tem muito mais consciência do que ele precisa, tem muito mais consciência do que ele busca, do que ele almeja, e não é possível que esse sentimento surja no consumidor e não surja no cidadão. Eu acho que as pessoas vão começar a procurar agora o que é que se identifica com o que eu almejo, o que é que se identifica com o que resolve a vida da minha comunidade, das pessoas que me cercam, da realidade que eu conheço. O Brasil tem realidades muito diferentes, muito, né? A gente tem uma diferença, uma concentração de renda, a gente tem problemas muito grandes e que são muito diferentes assim, para núcleos de pessoas. Eu acho que as pessoas vão começar a se conscientizar do que realmente importa para eles e vão buscar esse discurso. E isso não vai estar no discurso nem no que o marqueteiro vende. Isso vai estar na história de vida das pessoas, no exemplo, sabe? No que cerca ele. Perfeito. Eu tenho esperança que essa mudança não tenha vindo só para o consumidor, tenha vindo também para o cidadão. Independente de corrente política, ideológica, sabe? O que existe, na verdade, são pessoas, né, cara? Não tem diferença de pessoa para pessoa. Eu acho que o que fica, a gente luta que ano que vem vai ser um ano de muitas expectativas, né? De muitas expectativas e descobertas. Isso em tudo, tanto nesse meio político, como na propaganda, como no empreendedorismo. Sem dúvida. Tudo está criando uma expectativa de uma onda muito boa que vai vir, que a gente não sabe exatamente como é, mas a gente quer estar pronto para surfar ela, né? Isso. E você tem uma transformação global, né, cara? Nós não vivemos aqui problemas muito diferentes do que se vive no resto do mundo. Todo mundo hoje lida com as consequências dessa pandemia e das mudanças que iniciaram antes dela e que por ela foram aceleradas. Então, é muito, muito possível, é muito desejável que isso crie um nível de consciência nas pessoas de dizer, pô, nós estamos no mesmo barco, sabe? É uma coisa que me entristece muito quando eu vejo essa disputa
de pessoas divergindo e trazendo para o ambiente de discussão questões menores, sabe? Questões de raiva, de disputa, de... Sim. Porra, nós estamos exatamente no mesmo problema, vivendo a mesma época, lidando com as consequências de transformação de mundo, que são brutais, e não pode ser por aí que a gente vai encontrar uma saída. Eu acho que a mensagem de uma pandemia como essa, que afeta o mundo todo de uma vez só, ela é muito clara. Ou a gente se junta para resolver o problema que é comum, ou os problemas particulares de cada um se multiplicam milhares de vezes, não é? Então eu acho que essa percepção, esse imponderável da consciência das pessoas vai existir nesse momento decisivo agora de eleição de uma forma muito mais forte do que existiu na vida toda. A consciência dos povos, essa consciência, esse imponderável da consciência dos povos, passa a ter uma representatividade, uma importância, uma necessidade que nunca teve. Nunca nos vimos antes, todos nós, o mundo todo, vivendo um problema tão homogêneo como vivemos hoje. E essa coisa da integração dos meios de comunicação e dos mercados passa isso com muita clareza, né? Então, acho que a gente não vai conseguir se destacar disso. E a minha esperança é que as pessoas tragam para essa discussão essa consciência e não disputas menores. Verdade. André, perfeito. Para a gente finalizar, queria pedir para você, na verdade, qual a dica que você pode dar para esse pessoal que ainda está se formando, tá para entrar no mercado, qual a dica que você pode estar dando para ele do que ele pode ser feito? O que pode ser feito? Então, anota aí, viu? Anota, já prepara aí, deixa só. Mas, olha, tá vindo uma galera muito boa, velho, porque são pessoas que já têm uma mente muito aberta, né, que já vivem essa realidade de transformação no DNA deles. Eles já nasceram num mundo em transformação. Tá? Essa mudança de paradigma, essa mudança de foco, aquele cara que quer usufruir do produto em vez de possuí-lo, isso é de uma sabedoria enorme, porque, pô, o que é que me adianta ser dono de alguma coisa? Acho que esse conceito tem que acabar mesmo. O que importa é o que aquilo vai me proporcionar. Então o que eu digo para essa galera é, porra, leia o máximo que você puder. Interaja com o máximo de pessoas diferentes de você que você puder. Sabe? Não feche sua mente para as coisas que estão surgindo, até porque sua mente naturalmente já está aberta. Você já veio para o mundo nessa fase. Tá? E acredite que as coisas se transformam por um motivo. O bem comum. Ninguém busca nada que não seja para o seu próprio bem. E não existe como você estar bem se aquela coletividade que ele circunda não está. Acho que essa galera vem com essa cabeça muito aberta para isso. E tenho muita fé mesmo nessa geração que está vindo com essa cabeça aberta. Publicidade sempre foi isso. Sempre foi criatividade, sempre foi busca de melhorar os padrões que já existem, sempre foi essa inquietação pelo novo, de buscar e de transformar e de criar o que ainda não foi inventado, ou melhorar aquilo que você já conhece. E quando você vem de uma geração que nasceu nisso e que acompanhou tantas transformações como essa geração que está chegando agora, o que eu tenho para dizer é dê vazão a seus instintos. Leia, interaja, se informe o máximo possível, discuta, conheça gente diferente de você e siga seus instintos. Com certeza eles vão alcançar, velho, o que estão buscando. Sim. Na propaganda, que talvez eles ainda não saibam direito o que é, mas estão buscando o que o mercado entrega, né? Estão no caminho. Estão no caminho. Perfeito. Eu espero que vocês tenham anotado aí, viu, gente? Anota aí, viu? Cara, André, obrigado, de verdade. Pô, cara, por obrigado ter aceitado o convite. Tão bom aqui. Por ter procurado um espaço na sua agenda tão corrida. E a casa tá aberta, viu? Você sabe, nas próximas estamos aqui, estamos juntos. Já parceiros sempre como empresa, agora também parceiros aqui. E obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme estar aqui e falar para a galera que tá acompanhando vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. Para mim foi muito certeza, bacana. Com certeza. Eu não posso falar que muita informação, né? Perfeito. Foi muito bacana, é um dia que eu ganhei. Show de bola. Show de bola. Bom, que bom, obrigado. Bom. Gente, é isso. Brigadão por ter acompanhado a gente aqui em mais o canal. Inclusive, sigam o André, certo? E sigam também a Arte Capital. Não deixe também de seguir a gente se você ainda não segue nosso Instagram. E valeu. Tamo junto e até mais.